Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo do ensino superior, ainda falando em integrais definidos ou integrais de Riemann, dentro das disciplinas de análise matemática ou então matemática 1. Este foi um exercício que retirei de uma ficha de trabalho da Universidade Fernando Pessoa. E o exercício consiste no seguinte: encontre então o valor do número real k, de tal forma que o integral definido de 0 até k de x menos 1 dx é exatamente igual a menos 1 meio. Este é então o segundo vídeo que eu farei sobre integrais definidos. Para resolvermos esta questão, o que eu vou fazer é determinar assim a expressão deste integral definido e depois igualar essa expressão a menos 1 meio, de forma a que perceba nessa igualdade qual será então o valor de k. Para resolvermos este caso, precisamos da fórmula dos integrais definidos, que é sempre vocês tiverem integral de a a b de uma função integrando a f, na f de x dx. Isto é a mesma coisa que eu ter parênteses retos do integral de a a b, que asneira, não. Parênteses retos do integral de f de x dx, fechar parênteses e colocar então assim aqui os limites de integração fora dos parênteses retos, o que isto nada de ser igual depois a f, sendo f uma qualquer primitiva desta função f, ou seja, f de b, substituindo depois de resolver o integral a variável x por b e subtraindo por uma nova substituição no integral já calculado a variável x pelo parâmetro, ou seja, o limite inferior a. Esta é então a ideia para vocês resolverem os integrais definidos. Ou então pegar neste integral e vou determinar a expressão aplicando esta forma. Então pegarei assim, integral, tenho integral de 0 a k, sendo k um valor real, de x menos 1 dx, cá de ser igual vou manipular para esta ideia, ou seja, há de ser igual então parênteses retos e integral de x menos 1 dx, assim, aqui continuarei que 0 a k, a k não, a 4, peço aqui desculpa por isto, colocarei assim aqui k, e o que vou fazer é resolver esta primitiva, não é? Vou resolver esta primitiva como se fosse um integral indefinido, trabalhando ou primitivas imediatas ou aquelas estratégias todas de integração por partes, frações racionais, ou então substituições, ou todas essas estratégias de integração que já vimos em vídeos anteriores. Olhando para esta primitiva, isto é claramente uma primitiva imediata, onde eu posso encarar isto aqui como um u, né? Reparem, não estar elevado a nada, não ter aqui o expoente, eu posso considerar este expoente como 1, onde seria assim aqui, isto seria o meu n, só não pode ser igual a menos 1. E depois, reparem, qual é a derivada de x menos 1? Qual é a derivada de x menos 1? É 1, não é? É a derivada de x menos a derivada de 1, a derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1. Então eu podia assim introduzir aqui o fator 1, né? Vezes 1, não me dava nada, e teria então assim aqui o meu linha. Então estou perante uma primitiva imediata do tipo, se eu tiver, né, integral de u elevado a n vezes u' dx, isto há de ser exatamente igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais então uma determinada constante, onde essa constante pertence ao grupo dos números reais. Então é só fazer o enquadramento, é mesmo só fazer o enquadramento. Quer dizer que este integral há de ser então igual, parênteses retos, e vou aplicar a primitiva imediata, o meu u é x menos 1, teria x menos 1 elevado então a n, que é 1 mais 1, ou seja, a dar quadrado, sobre o mais 1, que é 2, não é? Então teria isto, a constante nos integrais definidos, este c não aparece, e isto é então de 0 a k. Depois de ter feito isto, né, eu vou aplicar esta ideia. Eu já tenho a função primitiva, né, já tenho a função primitiva, que é x menos 1 quadrado sobre 2, e vou, em primeira instância, substituir nesta primitiva já calculada, vou à variável x, porque isto é em função de x, né? Vou substituir este x por k, e depois subtraio por uma mesma substituição, onde substituo este x por 0. Quer dizer que isto então seria igual a
Substituindo então o x por k, ficaria com k menos 1 ao quadrado, né, sobre 2, menos, e agora faço a substituição do x por 0, então teria 0 menos 1 ao quadrado sobre 2. Vou apenas simplificar um pouco isto, e então teria k menos 1 ao quadrado, não vou abrir para o quadrado do binómio, vou deixar estar, há de me dar jeito, vou fazer este cálculo, 0 menos 1 dá menos 1, que ao quadrado dá 1, né? Menos 1 ao quadrado dá mais 1, então este menos não está ao quadrado, este menos continuará lá, então vou ficar com menos 1 meio. E então neste momento eu determinei a expressão deste integral definido. Agora, para terminar o k, eu vou igualar a expressão do integral definido a menos 1 meio e dessa forma vou achar o valor de k. Farei então isso aqui. Terei então k menos 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 meio igual, qual é o valor da expressão que eles me dizem ali? É menos 1 meio. Então vou igualar esta expressão obtida do integral definido a menos 1 meio. Reparem que estes dois termos, né, são iguais e estão em locais, quer dizer, este menos 1 meio está à esquerda do igual, está no primeiro membro, e o menos 1 meio está no segundo. Como são idênticos com o mesmo sinal, posso então cancelá-los, o que fica k menos 1 ao quadrado sobre 2 igual, cancelando, né, dava 0. Se pegasse menos 1 meio e passasse para o segundo membro, ficaria positivo, 1 meio menos 1 meio, obviamente que daria 0. Esta divisão por 2 posso passar para aquele lado, né? 2 vezes 0 há de continuar a dar 0, vou obter então k menos 1 ao quadrado igual a 0, né? Para resolver isto, resolveria de duas maneiras. K menos 1, quer dizer, teria duas soluções à partida. K menos 1 seria igual a mais ou menos, né? Passando o quadrado para o segundo membro, mais ou menos a raiz de 0. Visto que a raiz de 0 é igual a 0, né? Eu teria K menos 1 igual a mais raiz de 0, que era 0, ou então k menos 1 igual a menos a raiz de 0, né? Quando vocês passam um quadrado tenham cuidado. Por acaso aqui estava 0, mas se fosse 4 faria diferença, existiriam então dois valores de k, de forma que isto fizesse tudo sentido. Ou seja, ficaríamos igual a raiz de 4 mais raiz de 4 e numa segunda solução menos a raiz de 4. Aqui é como é 0, quer dizer, vai ficar igual, não é? Então, k menos 1 igual a 0, vamos obter então k igual, passamos o menos 1 para o segundo membro e dá k igual a 1 e teremos então o problema resolvido. Quer dizer, vocês nos integrais definidos é sempre a mesma história. É aplicar esta forma. Vão fazer o integral como faziam os integrais indefinidos e depois ter a primitiva. É só fazer as substituições. A diferença entre a substituição no integral já calculado, em primeiro lugar, o limite superior, né, substituindo depois o x ou t, depende em qual seja a variável do vosso integral, e subtraem por uma substituição pela variável x, neste caso pelo valor inferior, fazem essa subtração e isto está feito. Fico bem então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.